Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 12 frames por segundo, o primeiro e único podcast de stop motion do Brasil. Aqui você aprende tudo o que você precisa saber para criar animações incríveis e dar vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina e o assunto de hoje é planejar é preciso, no stop motion e na vida. Nossa! Gostei do parênteses. Interessante, gostei. Abre várias abas, inclusive, né? Abre várias, como sempre, né? Doze frames por segundo. Então, o assunto de hoje é planejamento, sim, por alguns motivos. O primeiro é que esse é um dos erros mais comuns de quem tá começando no mundo das animações. O erro, na verdade, é não planejar, né? É, a falta de planejamento. A falta de planejamento. E não só no stop motion, né? Mas em qualquer outra coisa. Por isso que eu até coloquei o parênteses. Boa. E aí, é tipo, como assim erro? Qual é o erro? O erro é planejar errado? E não. O erro é não planejar ou planejar demais e não executar. Nossa, boa. Por que o erro é não planejar ou planejar demais, mas principalmente não planejar? Porque planejar já é acerto. Planejar errado não existe. Eu planejei errado. Não existe planejar errado. O erro é planejar demais ou planejar de menos. Planejar não é erro. Planejar não é erro. Boa. Porque planejar é só acerto, não tem como errado. Aí você fala, mas Ana, nada do que eu planejei aconteceu. Ok, mas não precisava ter acontecido, porque agora você tem um ponto de partida de onde seguir e pode refazer tudo, corrigindo o que não deu certo, né? Então, assim, planejar não é a garantia que tudo vai correr como planejado. Muito pelo contrário, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Nossa, gostei. Bonito. É isso. Eu acho que quando a gente fala de planejamento, a gente fala de antecipar problemas. Ou deveria falar? Alguns. É. Não todos. Não todos, mas o máximo, né? O máximo de problemas que você puder antecipar fazendo um bom planejamento te livra de muitas frustrações, de coisas darem mais errado do que vão dar, porque sempre vai dar, né? Então, bom já ter esse disclaimer que as coisas sempre vão dar um pouquinho errado. Mas quanto mais você planejar ou quanto mais você tiver a par desses erros, né, desses possíveis erros, menos frustrante vai ser. Total. Tem uma frase muito boa de Aristóteles. É desrespeito. Mentira, eu não sei se é de Aristóteles, mas talvez seja. Que a grande sabedoria da vida é encontrar o meio termo entre dois extremos. E um extremo é planejar demais e o outro extremo é planejar de menos. Então, Gostei da frase de Ari. Não, eu acho que essa frase, assim como o início do podcast, é muito pra vida. Porque a gente luta a vida inteira, nossa jornada, nosso itinerário, como diz Lumena, pra encontrar o meio do caminho, pra encontrar o equilíbrio, né? Você não ser muito uma coisa ou muito outra coisa. E aqui a gente tá falando de planejamento e a gente tá direcionando pro stop motion, mas não só o planejamento no stop motion, como qualquer outra área da arte, ou até do stop motion, até do processo criativo, precisa desse equilíbrio, né? E eu acho que pode ter gente se perguntando o porquê planejar demais pode ser um problema. Tipo, não, eu só tô me preparando. Me lembra uma outra frase de um outro grande filósofo, mentira, não sei de quem, mas que é que se o seu projeto, por exemplo, você tá planejando um projeto, putz, eu vou planejar, e você não coloca em prática. Se o seu projeto já nasceu pronto, ele nasceu morto. Que é tipo perfeito. Assim... É, perfeito. Porque você esperou demais pra lançar. Ou alguém já lançou e melhorou no meio do caminho e te passou. Ou não faz mais sentido. Ou você perdeu o timing, tipo, alguma coisa assim. E esse excesso de planejamento pode dar... né, levar a isso, a esse fracasso do seu projeto por planejar demais, por pensar demais e por não colocar as coisas em prática na hora que elas têm que ser colocadas, né? Sim, e eu acho que também o planejamento em excesso vai fazer com que a gente não encare o planejamento como uma coisa que tudo bem se ele der errado. Tipo assim, você já muda a forma de encarar, porque você tá se dedicando tanto àquilo, ao planejamento mesmo, aquele caderno ou aquele arquivo, a como você pretende fazer as coisas e tal, que na hora se der errado você vai ficar muito mais frustrado do que o planejamento feito de uma forma mais rápida, já sabendo que
nem tudo que tá ali vai dar certo, mas algumas coisas vão ser facilitadas por Exato. Eu acho que planejamento é muito importante e ele vai pautar várias coisas dos seus próximos passos, inclusive te ajudar a errar menos. Mas, ao mesmo tempo, não é escrito em pedra. Isso eu aprendi muito com você. Porque eu era dois extremos. Ou eu nunca planejava nada, e aí me deparava com vários erros no meio do caminho e não tinha como voltar, ou, nossa, meu Deus, era muito frustrante. Ou eu planejava alguma coisa e não arredava o pé enquanto aquele planejamento não saísse daquele jeito. O nosso planejamento, ele é pra ajudar a gente. Ele não é pra escrever em pedra e, nossa, se não saiu assim, então nunca dará certo. Ai, meu Deus, agora estou fadada ao fracasso. Não, adapta, muda, né? E essa maleabilidade ou esse jogo de perceber o que pode ser mudado ou não, você pega muito com a prática também, né? Como sempre, existem várias personalidades. Tem a personalidade que, se apega a um monte àquilo, e a personalidade que tanto não se apega que não planeja e aí deixa as coisas saírem muito do controle, assim. Então, eu pensei muito quando eu tava fazendo algumas perguntinhas aqui, né, sobre o assunto de hoje. Eu pensei muito em viagem, porque na viagem, normalmente, tem alguém da turma que planejou aquilo, né? Não é todo mundo, tem gente que nem planeja, mas assim, ou tem alguém da turma ou as pessoas que não planejam querem ir com uma empresa que vai planejar pra eles todo o itinerário. Sim. E na viagem, você planejar, eu vou nesse lugar, depois a gente vai nesse, depois a gente vai nesse. Aí chega lá na porta, tá fechado um lugar, porque não existe mais. O blog que você viu tava desatualizado, ou não abriu aquele horário. Não, o pai do dono morreu e eles estão fechados por luto. A semana que você vai ficar lá, né? Lá em Barcelona, quando a gente tava morando lá, rolou muito isso, né? Que as pessoas foram, algumas atrações fechavam no inverno. E aí tá todo mundo lá na porta do negócio. Só que daí você anda um pouquinho mais pra frente, descobre uma lojinha, descobre uma outra coisa e tem uma outra experiência que não tava no planejamento da viagem. Verdade. Mas foi incrível e a galera gostou. Então, essa analogia da viagem eu acho que é boa pra gente refletir que certas coisas vão dar certo exatamente porque você planejou, conseguiu comprar o bilhete mais barato, de uma atração que é muito exclusiva, e que se você chegasse lá na hora não ia ter. Aí nessa hora que o virginiano da turma fica, tá vendo? Eu falei que tinha comprado. Se não fosse eu, ninguém ia, né? E tanto quanto algumas outras coisas que vão acontecer no percurso, porque também se você só fizer aquela viagem, agora tem que ir pra lá, agora tem que ir pra lá, o ônibus passa tal hora, meu Deus, vamos. Você fica bitolado. Fica chato, você não tá, você tem que, sei lá, andar na rua de um lugar novo e olhar ao redor, curtir, sabe? Total. Uma vez eu vi isso também, que era meio uma metáfora falando um pouco sobre esse negócio de... Não era de viagem, mas era de trajeto, do tipo, cara, você tá numa estrada. E aí você tá, né, caminhando, dirigindo em direção a um ponto lá. Se a pessoa é mais obcecada, ela vai nessa linha reta até o final e aí cheguei, pronto. Se a pessoa já é mais desapegada ao planejamento, por exemplo, cara, você viu que tem uma placa escrito mirante à direita e desvia do seu caminho, só que depois vai ter um retorno pra você voltar pra ele. Só que, nossa, mirante, olha, eu posso ir lá e curtir um pôr do sol, por exemplo, né? Uma coisa que vai me relaxar dessa viagem tão estressante que tá sendo, porque é longe, eu tô cansado. Tem essas duas personalidades. Tem a pessoa que vai reto e fala, não, eu tô aqui focado, eu não vou abrir mão de nada. E tem a pessoa que viraria e curtiria esse braço, né? Fazer esse desvio. Poderia te dar uma experiência que você nunca teria se você tivesse... E eu acho que quando a gente... Tipo, tudo isso é muito abstrato, porque a gente tá falando de viagem e tudo mais, mas quando a gente passa isso pra projetos, ou pra animações, ou pra fotografia, coisa assim, sair do controle faz você descobrir coisas que poderiam ficar melhor do que o seu controle. Eu acho que tem várias coisas, né, que ajudam a sair do controle nesse sentido do planejamento não necessariamente dar 100% certo. Coisas que poderiam, de fato, ficar mais bonitas, só que você nunca pensou nessa possibilidade de fazer um fundo, por exemplo, diferente que eu tô fazendo um fundo ali e tô nessa vibe do fundo. Ou alguma coisa do tipo, você precisava muito de um objeto, tipo eu na saga do regador. Tive uma saga lá de uma animação que eu precisava muito de um regador. Eu tentei fazer o regador, não deu certo, tal. Eu podia ter usado aquele mesmo, sabe? Não sei se eu tô conseguindo ser claro, mas tipo, o que eu quero dizer é, muitas vezes o erro te faz ir pra um caminho que ficou melhor do que se tivesse dado certo. Sim. Sabe? E você só percebe isso se você se jogar nesse erro. Sim. Se você ficar lamentando, ou não, eu vou atrás e perde 3 dias, sendo que o que você construir, por exemplo, num objeto, né? Daquele que você ia construir ia ficar muito melhor, e você nem se deu a permissão, você nem se deu a possibilidade de abrir a cabeça pra isso, sabe? Abrir a mente pra construir coisas novas, ou mudar de ideia no meio do caminho, né? Então acho que tem bem esse lance da pessoa saber aproveitar o erro. O erro que eu digo é o desvio do planejamento, né? Pra uma coisa boa. O planejamento, ele é tão importante
que tudo isso que você tá falando é que até pra sair do planejamento tem que ter um planejamento. É muito bom. É maravilhoso isso, né? Eu vou fazer um planejamento que é pra eu não respeitar, porque eu sou rebelde, né? Mas assim, mas é um pouco isso, entendeu? Mas você vai respeitar. Eu sei que você vai respeitar. Mas é que assim, é bizarro, tipo, é muito antagônico. Contra-intuitivo, é. Enfim, se você acha que no stop motion as pessoas planejam demais ou planejam de menos? Cara, defina no stop motion. É porque tem o conceito de conteúdos na internet, redes sociais, vídeos curtos e filmes, né? Isso, exato. Cara, eu acho assim, ó, quando a gente fala de stop motion, principalmente de grandes produções, Laika, filmes com bonecos, com não sei o quê, não é que planejam demais, é que precisa planejar, porque a coisa é muito megalomaníaca. Tipo, a equipe tem 300 pessoas. Como que você não vai... porque tem muito mais dinheiro envolvido, né? Isso. Ah, também tem isso. Isso é uma coisa legal. Quanto mais dinheiro envolvido no projeto, mais você precisa de planejamento. Boa, isso aqui é um ponto legal. Quando que o seu projeto precisa muito de um planejamento? Quando tem muito dinheiro envolvido, ou alguma marca, por exemplo, alguma marca, a Coca-Cola me contrata, eu vou ter que fazer um puta planejamento de como eu vou fazer isso, tanto para eles verem e sentirem confiança. Porque o planejamento, ele também não serve, dependendo quando você lida com outras pessoas, quando você lida com clientes, o planejamento não serve necessariamente só pra você. Ele serve também pra outra pessoa visualizar. Por exemplo, um storyboard, ele pode te ajudar a pensar melhor no seu esquema, no que você tá fazendo, mas o storyboard também pode ajudar e auxiliar e direcionar o cliente a imaginar como você tá imaginando. Então, não necessariamente é só pra você. Então, quando tem clientes envolvidos, quando tem muito dinheiro, quando tem muita equipe, né, ou quanto mais gente trabalhando, mais você precisa alinhar isso. O planejamento também serve muito pra alinhamento de expectativa. Então, tipo, cara, eu tô imaginando uma coisa, você tá imaginando outra, quando a gente coloca no papel, todo mundo aqui, ó, é o que tá aqui, sabe? Não tem margem pra erro nesse sentido de, pelo menos de imaginação, né? Tem margem pra erro em várias outras coisas. Não, entendi. Grandes produções, independente se for pra propaganda ou pra filmes, precisam demorar mais tempo no planejamento. É. Mas, no geral, as pessoas que falam com você no Instagram, ou alunos seus... Boa. Eu acho que planejam de menos. E, cara, aqui eu acho que a gente pode até falar, principalmente nessas produções menores, de pessoas menores e tudo mais, o que é importante planejar, né? Acho que pode ser no próximo tópico. Mas eu acho que as pessoas planejam de menos justamente por não saber planejar. E não por não achar necessário. Então a gente tem que resolver isso hoje. A gente precisa resolver isso hoje pra pessoa sair daqui sabendo planejar e fazer a próxima animação dela tem que ter um puta planejamento que vai dar certo. Tá. Então, o que eu preciso planejar na prática, assim, o que eu preciso planejar antes de começar uma animação? Assim como numa animação, eu acho que a gente pode dividir o planejamento em algumas etapas, tipo pré-produção, produção e pós. Pré-produção é quando você, de fato, planeja as coisas. Quando você tem uma ideia, aí você desenvolve a ideia, beleza, a ideia tá aprovada, vamos fazer. Você tem que fazer tudo pra deixar pronto pra produção. A produção, no caso da animação, é a animação. Tipo, a hora de você chegar e mexer os objetos. Pra você chegar e mexer os objetos, você já precisa ter o fundo, as cores, o enquadramento, a luz. O planejamento de tudo isso é a pré-produção. Não só o planejamento, como a ação mesmo. Colocar as luzes, colocar as cores e tal. Aí você passa pra produção. A produção é essa hora que você anima, que você de fato faz a coisa ganhar vida, que você faz seu produto contar a história que ele tem que contar, ou não precisa ser produto, né? O que for que você tá contando a história. E a pós-produção é quando você pega todo esse material e você faz a edição. Então, você corrige cor, você coloca a trilha sonora, que também vai ajudar a contar a história, você coloca efeitos sonoros, você coloca nos formatos que o cliente quer, todas essas coisas. Aí é o seguinte, quando você tá fazendo a pré-produção, meu planejamento é dividido em algumas etapas. A primeira coisa é o roteiro, né? Então, o roteiro já é um planejamento. Uma história, né? Uma história, quando eu digo história, não precisa ser era uma vez. Pode ser o produto entra, gira, e quando ele gira, acontece tal coisa. Então, a primeira coisa é você planejar essa história, planejar esse roteiro que você vai desenvolver. Roteiro é uma sequência de palavras, né? É tipo literatura. Literatura, cada um imagina as coisas como quer. Você lê um livro e você imagina que o personagem é ruivo e a outra imagina que o personagem é moreno. E quando passa pra tela que a gente vê isso de fato na cena, né? E às vezes se decepciona ou não. Então, depois que você fez o roteiro e que o cliente aprovou em palavras como as coisas vão ser feitas, aí é a hora de pegar as coisas de fato físicas e imageticamente planejar isso. Então é a hora de você pensar
como vai ser a composição da sua cena, como as cores do que você quer fazer, qual vai ser o fundo. O fundo vai ser uma textura, vai ser desfocado, vai ser em camadas, vai ser, tecido, enfim. Aí você tem que planejar os objetos de cena. Então, como que vai ser essa composição? Onde eu vou colocar os objetos? O que eles vão ter? Tudo isso é planejamento. Então, vai ter, por exemplo, você pode fazer uma tabela ou uma planilha, ou um doc lá, um Notion, por exemplo, que eu uso. E aí eu escrevo lá. O roteiro é esse, os objetos são esses, as cores são essas, as referências são essas. Busca de referência também é importante. E aí você vai pensar em como você vai colocar isso na câmera, né? Então, você eu acho que antes de que eu colocar isso na câmera, eu tenho ou não tenho essas coisas? Boa. O fundo... Você é melhor de planejamento que eu, você que devia estar falando. O fundo vai ser tal cor, eu tenho essa cor, eu tenho do tamanho que é necessário pra cobrir lá o espaço, tal. Não tenho, comprar. Onde comprar? Daí já pesquisa, talvez, tipo, Calunga. Calunga deve ter. Não, entra no site, vê se tem, entendeu? Não vai ficar gastando deslocamento até lá. E se tiver tempo hábil, né? Coisas que vai precisar comprar online, tem que ver a questão do prazo de entrega e tudo. E aí tem coisas que você vai comprar, tem coisas que você vai fazer. Aí pra fazer, você sabe fazer, não sabe fazer, acha um tutorial, já fez, nunca fez. Então fazer um teste. Os materiais que eu preciso pra fazer, vai ser uma madeira de balsa, vai ser com Durepox, eu vou fazer com papel. Tudo isso, assim, antes. E aí eu acho que o mais importante, assim, no planejamento são os prazos. Então, assim, hoje é dia 18 de março e eu tenho que entregar no dia 1º de abril. 2 de abril pra não pensarem que é mentira. Então, assim, quanto tempo que eu vou ter pra comprar essas coisas? Quanto tempo eu vou ter pra produzir as coisas que eu vou precisar produzir? Então, às vezes, umas árvores em papel pro fundo, é um personagem que eu preciso produzir que vai ficar do lado do produto. Tudo que precisa ter pro dia da produção. Então, assim, a entrega vai ser no dia 2. Aí você vai fazendo, acho que engenharia reversa. Quantos dias eu preciso pra fazer a pós? 3 dias, tá. Quantos dias eu preciso pra fazer o X? 3 dias, e vai contando. No mundo ideal, você vai ter até uns dias de folga, caso algo errado aconteça. No mundo real, provavelmente você não vai ter esses dias, mas assim, ainda assim é bom você, se tiver, tipo, um dia pra entregar, você ainda vai fazer esse planejamento em horas. Quantas horas eu vou ter e tal. Sim, esse planejamento tem que ser feito até em minutos, se você precisar, né? Isso é a pré-produção. Eu acho que essa é a pré-produção bem feita. E aí, na hora da produção do dia, já tá tudo lá pronto, já tá tudo redondinho. Então, não vou começar a animar e falar, eu preciso de um regador. E já tá lá com o quarto pronto, e aí a luz, sabe? Tipo, vai dar muito mais erros nessa forma improvisada de ser. E na hora da produção, aí sim que é importante você falar isso que eu acho que você ia falar e eu te interrompi, que é um dos erros mais... Porque assim, erro de pré-produção a gente não vê depois do trabalho pronto. Então, assim, as pessoas erram muito nos prazos, hein? Não conta o prazo, atrasou. Ou na hora que tava animando, percebeu que não tinha o fundo e saiu. Eu não sei se a pessoa fez isso ou não, entendeu? Talvez tenha sido um puta perrengue, mas com o trabalho final eu não sei. Então, eu não sei se as pessoas erram muito aqui. Mas na produção eu sei. Que é essa coisa que você vai falar agora do posicionamento do espaço, né? Para os objetos entrarem, do posicionamento das coisas na câmera, quanto vai mexer, quanto não vai mexer. Sim, aí o que acontece? Aí você já tem tudo pronto. Você já viu se tem que comprar, quanto tempo chega. Lembra que a gente até viu um regador, só que demorava tipo 2 semanas, a gente não tinha esse prazo e tal. Beleza, você já tem tudo em mãos, né? E você precisa enxergar como isso vai ficar na câmera, como isso vai ficar no enquadramento. Como o cliente e a pessoa que for assistir, né, vai ver isso como um produto final. Como um vídeo, um stop motion final. Beleza. O que você vai fazer? Primeira coisa, eu já fiz até uma live sobre isso no YouTube, falando sobre como buscar referências. Eu gosto sempre de ter referência, não só referências, um mundo de referências, como uma definida. Por exemplo, essa aqui é a minha referência de composição para essa animação. Essa daqui é a minha referência de enquadramento para essa animação. Essa daqui é a minha referência de cores. Essa daqui é a minha referência de animação, de movimento. Então, quando você tem tudo isso, você meio que... já sabe o que vai fazer, né? Você se imune. Esse planejamento de buscar referências ou de ter minimamente uma noção de como vai ser esse processo de criar animação já te economiza muito tempo e muitas surpresas. Porque você já tem uma direção clara. Uma direção clara, exatamente, sabe? E clareza é o segredo de tudo, né? E aí, o que eu faço? Eu pego, olho pra minha referência, essa daqui como eu quero, e aí eu vou colocando o enquadramento. E a outra coisa boa de ter uma referência clara, principalmente de enquadramento e composição, é que você sabe se você tá chegando no lugar certo. Cara, uma das coisas mais difíceis
é você ter a coisa só na sua cabeça e você tá fazendo e você nunca sabe se já é hora de parar de mexer, se já tá bom, se essa luz já tá boa. E se você de alguma forma preparou isso, seja com uma referência, seja com um storyboard, alguma coisa assim, você tem essa certeza de que você, putz, é isso, pronto, ó, temos, sabe? Principalmente quando é pra cliente, que se você manda referência de alguém, você vai ter que colocar o mais parecido possível no enquadramento, não é cópia, né? Tô falando referências específicas, né? O que eu falei, é uma de movimento, uma de... Não é tudo a mesma, né? Mas aí o seu cliente vai ter mais noção de que você sim tá no caminho certo, que você prometeu, vai... Que aí a expectativa é versalidade, né? Você prometeu coisa genial do cara gringo que usou umas coisas muito fodas da IKEA e você não tem, e aí você coloca os negócios da Casas Bahia e aí vai fingir que a pessoa vai falar... O prato da sua mãe, né? É, tá ligado? Isso também é importante, porque você precisa mandar uma referência que você seja capaz de reproduzir, né? Isso também é muito importante. Porque eu queria que não fosse assim, que as pessoas tivessem noção que aquilo é uma referência, mas as pessoas não têm. Não tem. Quando você manda uma referência é muito perigoso, porque a pessoa acha que vai ser aquilo. Cara. E ela fica, nossa, é isso mesmo, maravilhoso. E tipo, dá um pouco de medo, você fala, mano. Então, por isso mas que o meu ideal... não vai ficar muito assim, não dá pra... Então, não, dá pra falar. Só que o que você vai fazer? Exatamente isso que eu falei. Porque assim, ó, você manda uma foto de referência, por exemplo. Ou uma animação, alguma coisa assim. Aí, o cliente olha e fala assim, nossa, genial, é isso. E imaginou que vai ser exatamente aquilo. Aí você tem que especificar o que é que vai ficar parecido com aquela foto. Nessa foto aqui, as referências são as cores. Aí, se ele gosta do enquadramento ou da composição, aí ele vai falar, mas você tem que deixar claro do que é aquela referência. Pro cliente, é isso que eu falei, né? O planejamento, ele envolve a visualização do cliente do que você vai fazer. Porque na sua cabeça funciona muito bem, mas na do cliente, não. Porque ele não consegue visualizar como você. Então, você tem que fazer esse trabalho pra ele, né? E esse trabalho envolve você especificar o que você quer. Tá bom, então agora eu coloquei ali a minha câmera, já tá o enquadramento, nossa, tá muito legal, minha composição tá linda. Hora de fazer a animação. O que você faz? Alternativa A, você sai animando, feito doido, porque assim vai dar certo? Alternativa B, você planeja em quantos frames vai entrar cada objeto? Alternativa C, você anima e se der errado, faz de novo. Olha, eu vou chutar B porque tem a palavra planeja, que é o assunto. É o assunto. Agora, se fosse, você planeja ir ao cinema no fim de semana, você planeja a sua animação, ou você planeja que você vai jantar no dia, acho que essa é mais difícil. Engraçadinha. Tá, acertou. Alternativa B. Gente, o que acontece? Quando a gente fala de stop motion, a gente fala, lá vem bomba, de horas de trabalho. Tipo, pra você dar vida a uma parada de uma forma legal e bonita e interessante, você precisa fazer isso muito aos pouquinhos. E esse, aos Bom, pra pouquinhos... dar vida a um bebê precisa de 9 meses. A um stop motion é quase isso. Exato, cara. Se um bebê se forma em 9 meses, imagina uma animação. Porra. Então, esse tanto de coisinhas que você tem que andar, né? Esse tanto de distância que seu objeto tem que andar a cada frame, ele tem que ser planejado. Por quê? Eu também já fiz uma live sobre isso, que é um negócio chamado espaçamento. Espaçamento é a distância entre o objeto que você tá fazendo andar até o próximo frame, né? Então, você coloca o objeto no lugar, tira uma foto. Você coloca ele um pouquinho mais pra frente, tira outra foto. Um pouquinho mais pra frente. Quanto é esse pouquinho? Um pouquinho pra mim é um pouquinho pra você, é diferente, né? Então, todo esse pouquinho, ele depende da história que você tá contando. Se é um carro chegando e acelerando, se é um carro desacelerando, porque ele chegou no lugar, se é um pêndulo, se é um passarinho, e até em aves. Se é uma borboleta, bate a asa diferente de uma gaivota, tá ligado? E é o mesmo material, né? Só que o que você quer que aquele bicho seja, sabe? Então, todo esse planejamento da quantidade de movimento que você tem que fazer, ele precisa ser feito. Não, eu ia falar que além disso, do espaço que você tem. Isso é uma do coisa... tempo de vídeo, né? Isso é uma coisa muito louca. É a distância entre o objeto que você tá colocando. Isso é uma coisa. Outra coisa que precisa ser planejado é onde esses objetos vão entrar. Cara, você quer fazer um negócio, uma animação, onde os seus objetos vão entrar em círculo. Vão entrar em círculo, fazer uma roda e cantar ciranda, cirandinha e depois saírem. Vamos pensar que é um círculo de M&Ms. São vários M&Ms em volta de um círculo. Se você não planeja onde vai estar cada uma dessas coisas na sua cena, ou qual a distância entre os M&Ms para formar o círculo, na hora que você for animar, você vai chegar, você vai colocar um M&M, ele vai estar lá rodando. Quando chegar, aí vão chegar os outros. Vai chegar uma hora que não formou o círculo ainda e você tem que enfiar mais M&M. Sabe o que você vai fazer? Você vai enfiar os M&M e eles vão andar pro lado, tipo escapando. Abre espaço pra ele.
ele. E vai ficar horrível. Vai parecer que faltou planejamento. Ou vai ser uma ameba e não um círculo. Isso também. Então não vai ser a forma que você escolheu porque você não planejou como seria essa forma, né? Desenha no celular, sabe? Desenha na cartolina que você tá fazendo e vai colocando por cima. Você não tem, por exemplo, um programa que você consegue desenhar? Desenha com lápis, bem fraquinho na cartolina e vai colocando círculos por cima daquele desenho. Você vai ter certeza de que você teve um círculo de M&M's perfeito, sabe? Então isso, cara, é uma coisa que parece óbvio. Parece óbvio. Parece óbvio, mas não é. Mas parece óbvio, porque... Não sei, eu amo óbvio, né? Eu sou um grande fã do óbvio. E eu me irrito que as pessoas estão ouvindo qualquer coisa e ligam o modo, isso eu já sabia. Não, se você tá ligando o modo isso eu já sabia, você pode até ir embora já. Vou expulsar o povo. Porque assim, isso eu já sabia não é verdade. Eu acho que quando você pensa isso eu já sabia, na verdade você tem que se ligar que tá pensando isso e pensar, nossa, eu já sabia, por isso que eu vou prestar atenção 2 vezes. Porque eu até escrevi alguma legenda, acho que de um videozinho que a gente postou hoje no Instagram, falando que isso pode te parecer óbvio, mas é nas coisas óbvias que se escondem os grandes insights. Perfeito, cara, é isso. Então, tipo assim, o círculo realmente é mais difícil de fazer. Então, talvez você já tenha pensado em planejar. Talvez eu tenha dado um exemplo muito... Não, mas pode ser uma coisa... Se você tem que entrar 4 sabores de um refrigerante que você vai mostrar, né? A variedade de sabores. E você entrou 3 e faltou espaço pro último, aí ele entra empurrando os outros. É péssimo isso, né? Exato, boa. Porque pra isso a pessoa pensaria, não preciso planejar. E precisa. E como fazer isso, tá? É que nem você tá... Quando você tá na escola, você tá escrevendo no caderno, numa linha, e aí falta só 2 letras e você não quer, tipo... pular. É seu nome, por exemplo. Você não quer separar pro outro. Aí você começa a fazer a letra pequena, espremida até o fim da folha, assim. Muito bom. Puta, maravilhoso esse exemplo. É isso, cara. Quando você escreve o título na cartolina, aí você começa com um título grande, né? Letra, uma espaçada, muito bem feita. Folclore brasileiro, né? O folclore brasileiro. Muito bom. É isso. Então, quando você vai fazer uma animação, quando você vai fazer coisas entrarem em cena, quando você vai fazer coisas se moverem, você precisa entender pra onde elas vão se mover, o que elas vão formar no final. E a melhor forma de fazer esse tipo de planejamento é você fazer ao contrário. Não animar ao contrário, são 2 coisas diferentes. O que eu faço? Tá? Eu vou fazer uma animação daqui a pouco, inclusive. Tô esperando secar um negócio que eu vou fazer uma animação de um cliente. E o que eu vou fazer? Eu vou começar com espaço vazio e já chegar animando? Não. Eu vou pegar todas as etapas que eu tenho de animação. Então, por exemplo, essa animação vai ser uma garrafa PET entra em cena, daí ela se desfaz, vira uma linha, e essa linha cria um tecido, e esse tecido vira o produto do meu cliente. Beleza. Eu vou simular todas as situações que vai acontecer na minha cena. Pra ver tamanhos, pra ver onde vai entrar. Então, o que eu vou colocar? A garrafa PET lá no meio do negócio. Ah, beleza. Ó, aqui tá bom esse enquadramento. Imagina se eu começo pela garrafa PET, o enquadramento tá ótimo, e quando eu coloco o produto do cliente estendido, tá saindo pra fora. E o produto tá cortando. E só que você já acabou a animação da garrafa PET, que você teve que cortar, você acabou com todas as garrafas. E agora, o que você faz? Você entrega a animação com o produto do cliente vazando pra fora? Não, né? Vai ter que sair atrás da garrafa PET por causa da sua falta de planejamento. Então, a primeira coisa é você colocar tudo em cena e ver como que vai ser a sua cena final, a sua tela final, ou se tudo cabe, ou onde vai entrar, tal. Isso é uma coisa que é um planejamento muito legal. E a outra coisa é, se você entendeu que essa animação é muito complexa pra fazer na ordem, você pode fazer na ordem inversa. Como assim? Se vocês forem lá no meu Instagram, tem uma animação que eu fiz de um uísque e ela é feita com grãos. Então eu peguei grãos de cevada, acho, e escrevi o nome do uísque, do drink lá que eu tava fazendo. Então eu escrevi com grãozinhos o nome do negócio. É que nessa animação especificamente ela já sai, mas eu podia fazer o contrário. Então pensa assim, eu quero escrever uma coisa com grãos. Quero escrever good morning com cereais. Daí você pega e começa a entrar, a sua animação vai ser, entram os cereais e escrevem good morning, tá? Qual que é o seu planejamento? E antes de você entender esse insight que eu vou passar agora. Você pega, distribui seus cereais lá na sua mesa, vai fazer ele entrando, aí você vai e coloca um G, aí você coloca o O, aí quando você vê, tá escrito folclore brasileiro, fininho. Então, pra evitar isso, o que você vai fazer? Você vai primeiro escrever good morning, com uma coisa linda, bem espaçado. Você pode fazer escrito no Photoshop, inclusive, espelhar pro seu celular e ir desenhando por cima e tal. Aí você escreveu good morning. O que você vai fazer? Você vai animar isso saindo, né? A sua animação era, os grãos entram e escrevem.
Agora vai ser, os grãos estão escritos e saem, tá? Então você vai fazendo a animação frame a frame, os grãozinhos saindo de cena. Quando você colocar no seu programa de edição, no reverse, se colocar essa animação tocando ao contrário, os grãos vão entrar e formar a palavra lindamente. E as pessoas vão falar, meu Deus, como você é boa de design, nossa, como você fez pra escrever tão certinho com os grãos entrando. Você não fez, você planejou, fez ao contrário e deu o mesmo efeito que você queria, só que de uma forma muito mais bonita, né? Total. Aí você vai pra parte da animação e após é mais de prazo, é mais né? tranquila no sentido de planejamento, a não ser que seja, por exemplo, um vídeo onde a edição ajuda a contar a história, ou tem vários cortes, e aí, tipo, a câmera muda daqui pra cá, aí você tem que ter planejado tudo isso antes. Mas, no geral, a parte da edição é trilha, mas é mais planejar prazo mesmo. Tipo, ó, eu vou levar X tempo, ou limpeza de rig. Então, o prazo vai ser isso. Na pós eu vou precisar fazer o quê? Limpar rig, não vai ter rig. Isso é eu vou pôr lettering junto, eu vou ter... Que tem eu que vou adicionar fazer? o logo do cliente, tem que... Aí você vê prazo e se precisar adicionar coisas que o cliente vai mandar também. Alinhar prazo com ele. Tipo, ó, me envia até tal data. Me lembrou uma coisa que eu acho que a gente pode adicionar no planejamento de animação que envolve a pós, que é quando você tem ou alguma coisa que tem que ser feita na batida de uma música, ou alguma coisa que, quando tá falando, tem que tá aparecendo tal coisa. Então, você tem que planejar os seus frames pra, por exemplo, quando eu falar a nossa latinha é verde, entra a latinha verde. Quando eu falar é rosa, mudou pra rosa. Essa mudança tem que estar no timing certo. Então, pra isso, você tem que meio que animar por cima da trilha ou da locução que tá acontecendo. Tá, então quais são os erros mais comuns da falta de planejamento? Além desses, você acha que tem mais algum além desse que a gente já falou? Quer dizer, ou então relembra os que a gente já falou. O Joaquim tá participando aqui, brincando com o osso dele, então vocês não ligam não, tá? Então os que a gente já falou são não planejar o espaço que tem disponível para os objetos entrarem, circularem, acontecerem. De você não planejar prazo, você não planejar quando que o seu filme vai estar pronto. Uma das coisas mais importantes é esse lance de você não planejar a pré-produção. Putz, eu tenho isso? Ah, não tenho, eu tenho que comprar. Ah, quanto tempo demora pra chegar? Ah, eu tenho que construir. Ah, eu tenho esse material pra construir? Ah, eu preciso de um fundo muito específico. Onde encontra? Todas essas coisas parecem muito óbvias, isso eu acho que parece óbvio mesmo. Tipo, claro que é a primeira coisa que eu vou fazer isso. Mas eu já me ferrei muito por causa disso. Por falta de planejamento, nesse sentido de você não estar atento às coisas que precisam ser feitas pra animação dar certo, sabe? Sim, e aí você sai às vezes pra comprar, né? E acha que vai ser rapidinho, você leva o dia inteiro, chega cansado. Nossa, e tem que animar mesmo assim, né? Exato. Hoje mesmo eu tô passando um pouco por isso, é porque eu tô com mais prazo, tá tranquilo. Mas eu tô fazendo um fundo que eu achei que ia ser muito rápido de secar e ele tá demorando o dia inteiro pra secar. Tipo, que eu tô criando, pintando e tal. E aí, eu queria uma dica prática de como começar a planejar uma coisa agora, uma animação agora e sair daqui já executando. Boa. Cara, eu acho que a forma mais fácil de você começar a animar hoje é você animar com o que você tem. Seja de equipamento, seja de objeto, de material do que você tá animando. Quando eu comecei a animar, lá em Barcelona, a gente animava as coisas que a gente tinha em casa. Então, objeto de decoração, produto. A gente tem uma girafa de decoração que ela é de madeira e ela é inteira articulada. Então, a gente consegue mexer nela e animar, né? Fazer frame a frame. Então, tipo, esse tipo de coisa é um objeto de decoração que eu tinha em casa e ele se mexe e aí eu peguei e animei. Ou um produto que você usa. Putz, eu amo Coca-Cola, sei lá. Não precisa ser Coca-Cola, né? Não, mas é bom pra não dar a impressão de que tem que ser articulado, né? Não tem que ser articulado, exatamente. Não tem que ser. A primeira coisa que eu animei foi uma caixinha de Lindt de chocolate que caía e mostrava a diversidade do chocolate. Ponto, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é você pegar objetos que você tem em casa, né? Então, pega aquilo, inventa uma história com ele, então faz o planejamento do roteiro, da ideia, como que vai ser, o que vai ter nessa sua animação. A partir daí, o próximo passo é você planejar, tipo, você vai planejar o que vai acontecer, e aí depois onde vai acontecer, coloca a sua câmera e tal, onde que vai acontecer, em que momento que vai entrar, em quantos frames vai entrar, quer dar que sensação, qual o espaçamento dessa animação. E tudo é proposital, gente. Intenção é uma das coisas mais importantes na animação. Ela tem que estar acontecendo porque precisa disso pra contar a história. Então não tem essa de... eu acho legal entrar desse jeito dançandinho. Não, velho. Se é uma coisa que desliza, ela vai entrar deslizando. Se é uma coisa que anda, sabe? Então, entender a história que você quer contar, entender as suas limitações também.
aproveitar as limitações e fazer virar linguagem. E aí animar e bora nessa. Tem muito segredo, não. E aí, quando tiver pronto, marca a gente lá no Instagram. Boa. Que a gente adora ver as animações de vocês, né? Exatamente. Não, eu adoro que a galera, tipo, nossa, eu aprendi com você em julho a fazer stop motion e olha aqui que eu fiz, sabe? Tipo, é muito legal. E tem bastante gente, assim, eu sinto que no começo, quando a gente ensinava stop motion, né, na internet e tal, as pessoas tinham mais travas. Elas demoravam mais pra se jogar. Do tipo, não sei o que animar, não tenho cliente, não sei o que. Hoje eu vejo que as pessoas animam qualquer coisa mesmo. Tipo, vocês me mandam no Instagram várias animações de coisas que você tem em casa, assim. Eu acho muito legal. Ou produtos da prima, ou produto seu que se você faz crochê e vende, sabe? Isso é muito legal. Então, continuem marcando que a gente adora ver. Então é isso. Esse foi o podcast de hoje. Planejar é preciso. Agora eu já tenho que planejar o da semana que vem. Boa. Então, quem tiver sugestão de tema sempre pode mandar pra gente lá no Instagram da Maria Marculina Filmes. Na próxima segunda-feira tem mais. Exatamente. Obrigada por ouvirem. Muito obrigada pela participação. E, gente, planejem tudo que vocês forem fazer, porque é isso, né? A gente não falou muito do excesso de planejamento, mas o lance é, não planejem tanto a ponto de quando for a hora de praticar estar exausto. Ou então você já se satisfez, né? Já não quer mais, porque é que nem quando a gente era criança, eu tô com umas analogias de criança. É bom. Que você passa tanto tempo montando a casa da Barbie que na hora de brincar de Barbie você já não quer mais, né? Perfeito, é isso. Então, planejem, mas tenham depois a vontade de brincar também. Planeje o suficiente pra você começar a fazer. Começou, as coisas acontecem. Vai do jeito que tá. Beleza? Obrigada pela participação. A gente se vê no próximo podcast. Até lá!